Deus abençoe, irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós é um prazer estar aqui em mais um programa Momento de Conversa. Primeiramente, queremos pedir aos irmãos que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho das notificações. Se gostar do nosso conteúdo, se você for abençoado pelo Senhor Jesus com o nosso conteúdo, que vocês deixem o seu joinha aí, tá bom? Hoje o nosso tema, como está aqui escrito, olhando além das provas. E comigo hoje, para esse momento de conversa, está aqui meu amado irmão Lucas Nascimento. Irmão Lucas, dá a sua saudação. Amém. Deus te abençoe, irmão Mateus. Deus abençoe cada um de vocês que nos escuta e nos vê aqui nesse programa. É um prazer, é uma honra estar aqui com você. Esse é um trabalho que tem sido realizado pelos jovens da Super Raça aqui já há algum tempo. E é um trabalho com muitos frutos já. Um trabalho muito edificante, com testemunhos de pessoas sendo abençoadas. Eu me sinto honrado em estar num lugar onde o Espírito Santo desceu tantas vezes e falou através dos seus servos. Muito obrigado pelo convite. Amém, meu irmão. Amém, Senhor. Sente-se à vontade sempre. Amém? Dando início ao nosso assunto, as nossas escrituras que queremos tomar como base hoje se encontram em Salmos capítulo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? E o nosso título é Olhando Além das Provas, porque muitas das vezes, e isso é parte da vivência do cristianismo, nós temos que ser provados, irmão Lucas? A nossa fé tem que ser provada, provada no fogo, purificada, no testemunho. Para darmos início, irmão Lucas, dá um comentário para nós sobre o assunto, para nós iniciarmos a conversa. Amém. É exatamente isso que o irmão Mateus está falando, quando você olha para a prova e você não entende o que está além dela, ou seja, por trás dela, qual o benefício que você vai ter com aquilo que está acontecendo na sua vida, você acaba julgando que Deus não te ama, julgando que Deus não ouve suas orações, porque você está tendo uma visão muito superficial. Você não está olhando de uma maneira ampla, você está olhando o que aquela situação está te causando no presente e não o resultado que ela vai ter na sua vida no futuro. Nós vamos ver aqui no decorrer do programa, irmão Mateus, que as provas que acontecem na nossa vida, elas têm um motivo e um objetivo. O profeta irmão Branham, ele fala no livro das Eras que Deus ele permite as provas, um dos motivos é para moldar o nosso caráter. E o profeta diz assim, se ele não fizesse isso, se atrás das provas não houvesse um propósito, o profeta diz, ele seria o autor da frustração e não o autor da fé. Então a maneira de nós passarmos pela prova, dando glória a Deus, ou passarmos pela prova agradecendo a Deus por aquilo, é só quando nós conseguimos entender o significado, ou seja, aquilo que está por trás, aquilo que está além das provas. Exatamente, mano, exatamente. Até eu vou ler aqui um parágrafo que o irmão Brana fala, exatamente disso que o irmão citou, Sim. Muitas vezes a gente não entendemos as provas, questionamos a Deus e não vemos Deus ali naquela adversidade, Desculpa. Isso, tranquilo. O irmão Brana diz na mensagem, ide dizer aos meus discípulos, de 5 de abril de 53, o parágrafo 134, diz assim: quantas vezes tem ele assentado no banco com você? Quantas vezes ele esteve com você nas horas de suas provas e problemas e você não reconheceu? Quantas vezes ele estava no volante quando você quase foi morto naquele acidente, ou apenas evitou aquele acidente ou algo assim e você não reconheceu que era ele? Como ele estava com você quando o barril estava vazio e a botija estava vazia e não havia nada para as criancinhas? Como que aquele homem chegou e colocou alimentos bem na porta? Seja lá o que fosse, aquele era Cristo. Ele está vivo hoje. Ele não está morto, mas ele vive. Amém? Amém. Olha que coisa grandiosa, Então, em todos os momentos, Jesus
Ele deixou uma promessa para nós. Nós sabemos que Ele cumpre todas as suas promessas. Sim. Lá em Mateus 20 ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Ele não disse: eu estarei convosco nos dias de festa, nos dias de bonança. Mas Ele prometeu estar todos os dias. Né? E como nós lemos ali em Salmos, Ele é o Deus que está no momento da adversidade. Ele é o socorro bem presente. Né? Ele não é um Deus omisso, não é um Deus de ausência, né, irmão Lucas? Exatamente. Ele é um Deus que está sempre presente na hora da adversidade. E devemos nós reconhecer essas coisas. Sim. Senão, como o irmão Brana disse, Ele às vezes está do nosso lado, está passando conosco aquela prova, está nos livrando das coisas e nós não reconhecemos. Exatamente. Você estava lendo, eu estava pensando justamente sobre isso, né? O profeta pregou uma mensagem chamada A Presença de Deus Não Reconhecida. Então o profeta diz, às vezes Deus está com você ali te livrando e você não está nem consciente daquilo. Você não está sensível para ver a mão de Deus te guardando, a mão de Deus te livrando, né? A mão de Deus te conduzindo. Tremendo, tremendo. Exatamente, Lucas. E muitas das vezes, quando nós não reconhecemos a Deus nessas provas, né, irmão Lucas, gera até mesmo a ingratidão. Né? Sim. Nós começamos a questionar Deus: por que eu estou com tantos problemas? Por que isso só acontece comigo? Né? E quando nós podemos, e muitas das vezes, meus irmãos, isso eu falo, né, até muitas vezes de experiência própria, né, que cada um de nós somos lapidados nessa terra, às vezes nós deixamos de olhar ao redor. Né? Em meio às provas, parece que nós começamos a ficar meio cego. Em vez de olhar ao redor, a gente só olha para o problema, assim, né? Sim. Né, Lucas? E a gente deixa de olhar ao redor e agradecer por tantas coisas que Deus tem feito em nossas vidas, né? Sim. Tantas coisas que a gente temos e às vezes, por olhar muito para a prova, nós não valorizamos o que temos, né? Temos uma família, temos um lar, temos um emprego. Às vezes os problemas tomam conta da nossa cabeça e nós não conseguimos olhar, né? Nossa visão parece que fecha, né? O diabo começa a fechar a nossa visão para que nós começamos a olhar para a ingratidão, né? Olha um pouco mais para nós. Exato, e você falando sobre isso, eu estava até lembrando aqui, né? Um exemplo natural que a gente pode ver isso é que, vamos supor, quando alguém está assistindo algum tipo de esporte, alguma coisa, para você que está de fora na arquibancada, você olha e fala: é tão fácil fazer aquilo ou fazer isso. Mas para a pessoa que está envolvida lá, ela não consegue ter esse tipo de visão. Por quê? Porque ela está envolvida com um sentimento ali naquele momento e ela acaba ficando cega. E às vezes você que está de fora enxerga tão claramente: se ela fizesse isso, aquilo, ela ia conseguir ter sucesso. Mas ela não consegue ver. E qual a nossa diferença de nós cristãos para qualquer outra pessoa que passa provas? Todos nós estamos envolvidos, mas nós temos um Deus que está olhando de um lado mais amplo. Se nós tivermos a humildade de dizer: Senhor, me mostra como ultrapassar essa barreira, né? Senhor, me mostra como passar isso. Então Deus vem e age a nosso favor. Então achei muito especial isso que o irmão falou. Eu tenho um parágrafo aqui, irmão Matheus. Olha só que coisa. Eu quero perguntar para vocês aqui, a gente compartilhando sobre isso, quantos de vocês, e para o irmão Matheus também aqui, quantos de vocês querem a vontade de Deus na vida de vocês? Você quer? Você quer, irmão Matheus? Com certeza. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Amém? Vocês querem aí também que estão ouvindo a vontade de Deus, né? Os que estão nos ajudando aqui querem a vontade de Deus para vocês, né? Então olha o que o profeta fala na mensagem Dia da Vitória, parágrafo 55. Olha só. Mombrand diz assim: mensagem Dia da Vitória, pregada em 21 de abril de 1963, parágrafo 55. Isto parece com a vida cristã. Se a pessoa não está absolutamente centrada em Cristo, a vida cristã parece reter muitas decepções. Mas essas decepções são a vontade divina de Deus acontecendo por nós. Olha que coisa. Essas decepções. Porque na nossa mente natural, alguém quer decepção? Não, de maneira nenhuma. Olha que coisa. E o profeta vai dizer o porquê disso. Ele diz assim: são a vontade divina de Deus acontecendo por nós. Agora, não parece que isso seria aquilo, mas é a maneira de Deus fazer as coisas. Ele nos deixa chegar ao rio para ver o que faremos. Olha que coisa, né? Onde que o Mombrand está querendo dizer aqui? Eles chegaram na frente de Israel para cruzar, Deus falou: chegou o tempo de vocês entrar na terra da promessa. Quando eles chegam, tem um rio. Ué, mas a terra da promessa é gigante, não tinha como Deus levar a gente por um caminho sem rio? Tinha.
mas Deus levou pelo caminho da adversidade. E olha, mesmo quando eles saíram do Egito, Deus levou para frente do mar, dos lados montanha, e o exército de Faraó vindo atrás. Ou seja, não tinha saída para nenhum lado, a única saída era para cima. Era vindo de Deus, né? Sim. Então, assim, olha que coisa, porque o profeta está nos ensinando aqui a olharmos com os olhos de Deus. Sim. Como Deus vê, porque com os olhos humanos a gente vai tropeçar e cair. Sim. A gente não vai conseguir entender, né? Aí ele diz assim, para nós concluirmos, ele fala assim: mas estas decepções são a vontade divina de Deus acontecendo por nós. Agora, não parece que isto seria aquilo, mas é a maneira de Deus fazer as coisas. Ele nos deixa chegar ao rio para ver o que faremos. Moisés guiou os filhos de Israel diretamente para o caminho do dever, e o exército de Faraó estava atrás dele, e a poeira se levantando de 500.000 de homens do exército. Aqui estavam 2 milhões de judeus desamparados, sem nada ali de pé, homens, mulheres, crianças e assim por diante. E o mar vermelho o havia barrado, e o mar morto o havia cercado. Ele não havia nenhum lugar para ir. Vem! Mas Moisés teve um dia ver, quando ele orou. Ele saiu e começou a clamar ao Senhor, e o Senhor disse: por que você está clamando a mim? Eu te comissionei para fazer isso. Diga aos filhos de Israel que sigam na linha do dever. Amém. Aí está você. Não clames a mim. Você está comissionado a levar essas pessoas para lá. Apenas lhes diga para seguir em frente. Permaneça corretamente no caminho do dever. Amém? Que coragem isso deve ser para a pessoa que está enferma. Que coragem isso deve dar para o apóstata. Volte e comece de novo. Olha que coisa, apóstata é aquela pessoa que parou no caminho. Sim. É aquele cristão que aceitou a mensagem, teve uma experiência com Deus, mas por algum motivo ele parou. O irmão Branco está dizendo: volte e comece de novo. Aí ele diz assim: permaneça na linha do dever. Aí olha que tremendo, isso aqui eu acho maravilhoso. O irmão Branco diz assim: permaneça na linha do dever. Está com problema, está com mar, permanece. Aí o profeta diz assim: abrir os mares vermelhos é obrigação de Deus. Olha que coisa. É Deus que vai resolver. Entendeu? Ah, eu tô com um enfermo, eu tô com câncer. Eu não sei como... É Deus que fica na linha do dever. Quem tem que resolver isso aí é Deus. Só fica no caminho, porque Ele prometeu. Exatamente. Aí o profeta diz: é obrigação de Deus. Você apenas fale e siga em frente. Isto é tudo que você tem que fazer. Amém? Amém. O Mateus? Amém. Tremendo, né? Especial. Exatamente. E se nós não tivermos essa consciência, né, irmão Lucas, que nessa trajetória do cristianismo, essa trajetória que escolhemos seguir, na verdade Deus nos escolheu para seguir, né? Amém. É Deus que nos escolhe. Se nós não tivermos essa consciência das provas que passamos, que passaremos, nós vamos ser pessoas cabisbaixas, né? Pessoas confusas, pessoas enganadas, iludidas, né? Nós temos que entender que o propósito de Deus para nos transformar, né? Ele vem lapidando. Sim. Né? Tem até o irmão Brano, ele cita o ouro, né? Antigamente o ouro, para ele, quando não existia, né? Que eles falam a fundição do ouro, né? Eles batiam o ouro até virar o ouro do outro lado, para tirar todas as impurezas. Até o reflexo. Exatamente, até o reflexo. Por quê? Porque havia impureza naquele ouro. Ele não deixou de ser ouro. Sim. Em momento nenhum ele deixou de ser ouro. Assim como eu, você, o irmão Lucas, nunca deixamos de ser filhos de Deus. Mas ainda havia impurezas em nós que Deus lapida pelas provas. Amém. E que Deus traz provas para nos virar do avesso. Para tirar toda aquela impureza que o diabo, talvez lá na frente, talvez não, com toda certeza, ia usar lá na frente para querer nos destruir. Mas Deus, Ele está sempre adiantado que o diabo. Amém. O diabo não engana Deus. Então nós temos que ter essa consciência, né, irmão? Sim. De que o nosso caminho é um caminho de provas. Sim. É um caminho estreito, né? Exato. Eu imagino assim, vamos colocar uma situação aqui hipotética, né? Imagina se aquele pedaço de ouro tivesse vida, né? Ele ia pensar: esse homem do garimpo me odeia. Esse homem do garimpo me detesta, porque ele só bate em mim, e o outro ouro ali, ó, ali que ele não pegou. Exato. E assim, você vê que coisa, só o ouro que é batido. Se ele achasse outro metal lá, quem sabe o ouro ia olhar para ver se com outro metal, quem sabe um pedaço de ferro.
que não bate no ferro, só bate em mim? O que o ferro tem de melhor de mim? Pelo contrário, o fato do ouro ser batido é porque ele é ouro. Ele tem um valor. Se ele fosse ferro, não seria batido. Exatamente. Porque está ligado ao valor, à essência dele. Então Deus nos enxerga como esse ouro, né, Mateus? Exatamente. E ele vai bater até ver o reflexo dele. Sim. Né? Ele vai continuar batendo. Mas é por um propósito. É por um propósito, né? Exatamente. Mas perdão, meu irmão, pode continuar. Pode falar. Sim. Pode. Bom, você pode continuar. Eu tenho Amém, hora amém. Amém. Não, mas porque é como nós estamos falando, né, irmão Lucas? Sim. Nós temos que ter essa consciência. Sim. Nós temos que tomar essa consciência de que nós estamos aqui. Jesus, irmãos, nós vemos isso na Bíblia, irmão Brana cita várias vezes. Jesus foi tentado em todas as coisas. Exatamente. Foi tentado, foi provado em todas Sim, as coisas. E nós seremos da mesma maneira. Amém. Né? E seremos aprovados entrando nele, pelo batismo com o Espírito Santo. Amém. Nós somos testados. Né? O irmão Brana, ele chega a dizer assim, eu vou até ler um parágrafo aqui, eu lembrei aqui, ele diz assim, ó, vem como Deus faz, testes. Deus às vezes permite que você fique um pouquinho pior do que depois que recebe a oração, apenas para testá-lo. Os testes e provas da fé. Porém, aquele que perseverar, aí está, seguro e firme. Tome a Deus na sua palavra. Creia em cada palavra dele, não importa o que outra pessoa diga ou faça, creia nela, de qualquer modo. Não importa como se pareçam as circunstâncias. Creiam em Deus mesmo assim. Amém. Glória a Deus. Então Deus usa essas provas, meu irmão, para nos testar. Porque Deus, ele vai, né, em sua igreja, ele vai confiar um poder tão grande, meu irmão. Mas o que ele tem que fazer primeiro? Ele tem que testar. Sim. Será que o meu filho está preparado para eu colocar esse poder nele? Sim. Né, irmão? Será que meu filho ele já está pronto? O irmão lá diz, poder sem caráter é diabólico. Exatamente. Né? Então Deus molda o nosso caráter, molda a nossa maneira de pensar, molda tudo em nós, para que Ele coloque o seu poder. Amém. Né? Lucas, pode. Exato, tremendo, né? Eu vou fazer um comentário sobre isso, depois eu quero só ler um parágrafo aqui, tá bom? Sem problema. Fazer mais uma problema não. Mas isso que você falou é tão importante, Mateus, porque assim, a gente só vai entender o que nós estamos passando no nosso presente quando nós entendermos o nosso destino. Nós temos que ter uma visão clara de para onde Deus está nos levando. E muitas vezes não, sempre, né? O caminho de Deus, a Bíblia chega a dizer que ele é insondável, ou seja, não dá para você examinar e entender como Deus está trabalhando, a menos que Deus revele para você, meu irmão. Exatamente. Porque olha só que coisa, Mateus, olha que coisa. E o Mão diz, o caminho para cima é para baixo. Vocês falaram sobre isso, né? No programa passado. Olha que coisa. Deus vem para José e diz assim, começa a trazer umas revelações para José, né? Inclusive José tinha 17 anos na época, né? Um tipo do povo que viria pela mensagem de Apocalipse 10:7, né? Ele começa a receber a palavra na forma de símbolos, vindo em sonhos, visões, né? Como o livro de Apocalipse, símbolos. E os irmãos deles, Deus dá para eles também dons, porque para um foi dado dom de sonho, para os outros foi dado de interpretação de sonho. Porque você vê que quando ele conta o sonho, eles já entenderam, os irmãos dele, não precisam nem explicar. Os irmãos dele falaram, então quer dizer que a gente vai se curvar para você? Né? Então assim, Deus primeiro pegou o exemplo do zodíaco, né? Das estrelas se curvando, né? E depois pegou o exemplo da colheita, né? Do tempo da colheita, ali os feixes se abaixando. Então, qual era a essência da visão, a essência do sonho? Seus irmãos vão se curvar a ti. Você vai estar numa posição de governo, de autoridade sobre seus irmãos, né? Aí tudo bem, né? Esse era o sonho, essa era a promessa de Deus. Isso não é um sonho que ele quis sonhar. Isso é a palavra de Deus na forma de sonhos através de símbolos. Então, a palavra de Deus não falha. Então, Deus deu um destino para ele. Olha, você vai governar sobre seus irmãos. Você vai estar numa posição de autoridade. Qual a próxima coisa que aconteceu? Jogado no poço. E detalhe, a perseguição que ele sofreu foi por causa do sonho que ele teve. Ou seja, em vez da vida dele melhorar, piorou. Piorou. Sim. Porque antes ele não era perseguido. Talvez não gostassem dele um pouquinho, porque ele falava as coisas para o pai, mas não tem na Bíblia relatando que eles odiavam ele. Mas os sonhos causaram ódio. A revelação que ele teve causou ódio nos irmãos. Sim. E aí o que aconteceu? Foi para o poço. Do poço, ele foi escravo. Mas peraí. O caminho não era para cima? Era para mim subir de posição.
era para meus irmãos se curvar para mim. Só que parece que eu estou descendo, porque eu era um homem livre. Agora eu sou um escravo. Não tinha aparência muito de subida, tinha aparência de descida, né? Aí tudo bem, escravo. Aí vai, consegue virar escravo de Potifar, né? Pela maneira que ele trabalhava, ali como escravo. Não deixava que a posição de escravo dele afetasse a visão que ele tinha sobre quem ele era e o testemunho que ele tinha que dar perante Deus, né? Por isso que ele rejeitou a esposa de Potifar. Aí ele melhorou um pouquinho a vida, né? Foi para casa de Potifar, tinha dons, habilidades que Deus tinha dado para ele, sabia administrar bem as coisas, né? Aí Potifar falou, não, esse menino tem talento, vamos dar uma chance para ele aí. Aí a vida dele começou a melhorar. De repente, houve o caso da mulher de Potifar. José fez o certo. E por fazer o certo, ele vai para a cadeia. Então, vamos entender. Homem livre para escravo, para presidiário, para preso. Preso era pior tratado do que o escravo. Então, aparentemente, ele está o quê? Descendo. Mas onde estava o homem que levaria ele? Qual era a conexão dele para o trono? Estava dentro da prisão. Então, olha que coisa. Estava dentro da prisão. Então, os olhos, o diabo olhava e falava, não, aqui a promessa que Deus deu, quem sabe imagina na mente dele, né? Que José? Não, peraí, José, não era você que tinha que governar? Deus não falou para você que você era o governador? O que está acontecendo? Será que esse Deus falou a verdade mesmo? Mas José permaneceu crendo. Mesmo que as circunstâncias, aparentemente o quê? Opostas, né? O contrário. E da cadeia, né? Ele interpretou sonhos, né? Mais uma vez a palavra de Deus vindo na forma de sonhos. E a partir daquilo ele foi elevado ao trono, né? Então a gente tem que entender o nosso destino. Exatamente. E a partir disso você sabe, Deus está me trazendo de alguma forma para o lugar onde Ele me prometeu. Pode parecer que não. Pode parecer que Deus prometeu a direita e você está indo para a esquerda. Mas Deus sabe o que está fazendo, né? O exemplo é a vida de José. E esses exemplos na Bíblia é para nos dar esse tipo de compreensão. Para nos dar fé quando não entendemos por que a nossa vida está indo numa determinada direção. Mas desculpa, meu amigo, então, é um momento de conversa, não de monólogo, né? A gente acaba se informando. Não, fica tranquilo. E é exatamente isso, né? É exatamente essa maneira. Você mostrando essas coisas, as pessoas às vezes se complicam, né? E não conseguiam entender essas coisas, não conseguiam olhar. Você vê o povo de Israel, né? Eles, quando vem aqueles 10 espias, ali era uma coisa verdadeira. Porém, diante da promessa de Deus, aquilo se tornava mentira. Verdade. Lá tinha gigantes? Lá tinha gigantes. Lá tinha muros grandes? Tinha muros grandes. Mas tudo aquilo se tornava mentira quando se defrontava com a promessa que Deus fez. Verdade. Em vez deles crer na verdade que estava na promessa, não, eles quiseram acreditar na mentira que os olhos naturais deles mostravam. Verdade. Exatamente isso aí. Eles não olharam além da prova, né? Exatamente. Não viram a terra manando leite e mel depois da prova, né? Não olharam, né? Não creram naquilo que Deus disse. Verdade. Né? Não creram, né? Não guardaram a promessa que o irmão está falando de José. José guardou aquela promessa. Sim, foi. Com certeza estava no coração dele. Sim. Se Deus falou, ele vai cumprir. Como eu não sei. De que forma eu não sei. Ele vai cumprir. Porque se ele tivesse rebelado contra Deus, ele podia ter deitado com a mulher de Potifar. O que foi? O temor de Deus. Ele falou, não, eu sou um filho de Deus, como é que eu vou fazer isso? Exatamente. E Deus, você está falando sobre o caráter, né? Olha só, antes de José poder ser um rei, porque ele estava numa posição de governo abaixo do faraó, né? Como se fosse um rei mesmo ali, né? Ele precisava primeiro aprender a ser um prisioneiro. Porque se você não for um prisioneiro primeiro, você vai ser um rei tirano. Por isso que antes de Deus nos ensinar, de nos dar o trono que Ele prometeu nessa era, primeiro Ele quer nos fazer prisioneiros da palavra. Prisioneiros nos guilhões do amor. Você vê, porque depois os irmãos dele ficam na mão dele. Imagina se ele guardasse vingança no coração. Se ele fosse um tirano. Se ele fosse um tirano. Mas ele entendeu o quê? O propósito além das provas. Ele disse, não. Os irmãos dele falam, meu Deus, desculpa. Ele falou, não. Deus fez isso para conservar a vida. Exatamente. Ele entendeu o propósito por trás das provas, né, Mateus? Exatamente. Se ele não entendesse, ele ia querer vingar. Não, agora que eu estou em posição de poder, né, vou me vingar. Mas ele entendeu que aquilo foi Deus fazendo para que ele pudesse preservar a vida e o propósito na vida de José pudesse acontecer. Né? Exatamente. Até demonstrando isso, muitas vezes acontece, né, na nossa vida, né, a gente
passar por provas com pessoas, com trabalho, tantas coisas, né? E às vezes as pessoas entram em várias coisas que às vezes nos magoam, a gente não entende por que tal pessoa fez isso, por que tal pessoa falou isso, por que tal pessoa agiu dessa maneira, né? A gente tem que entender que lá na frente Deus vai te provar, que nem provou o irmão Brana, né? E o irmão Brana lá, quando ele falou, faz o que você quiser com esses jovens que estão fazendo essas coisas aí. E aí, o que você faria? Né? Nós até comentamos isso no último programa, né? Então, isso é excelente que o irmão falou, né? Chegou a um ponto que Deus moldou o caráter dele com as provas, que ele conseguiu olhar para os irmãos dele e falar, não, isso aí foi Deus que permitiu para que eu fosse moldado e para que eu estivesse aqui onde eu estou. Amém. Então, muitas vezes Deus vai colocar pessoas nos nossos caminhos que muitas vezes pode nos tratar como nada, pode, né, fazer tantas coisas, mas no final das contas, lá na frente, por essa maneira que Deus nos molda, isso nos trará benefício. Nós falamos, não, isso aí foi Deus que me moldou, né? Deus permitiu tal coisa acontecer para quê? Para que eu fosse moldado, para que eu fosse lapidado, para que eu chegasse à imagem de Jesus. Qual Jesus? Aquele Jesus que foi chamado de Beelzebul. Exatamente. Aquele Jesus que na cruz ele balançava a cabeça e falava, salva-te a ti mesmo, né? Salvou a tantos. Diz que eles olhavam com a cabeça faziam assim, não, esse é o Filho de Deus. Nós temos que estar enquadrados. E nós estamos enquadrados, irmãos. Sim. Não é surpresa nenhuma. Se uma pessoa chegar e falar, Filho de Deus, você passe. Lembre-se sempre disso. Jesus passou mesmo. Você está se identificando com a Escritura. Amém? Verdade, amém. Continue. Não, sim, tremendo. Eu estava lembrando, você estava falando, né? Eu estava pensando assim, uma coisa tremenda. Essa compreensão que a gente precisa ter, de que Deus permite essas coisas, né? Sim. Um exemplo, assim, por exemplo, às vezes você está passando um problema. Quando a gente passa um problema, qual a primeira coisa que a gente faz? Recorrer aos amigos. Exatamente. Só que às vezes Deus vai deixar você sem amigos. Não é porque os seus amigos não te amam, não é porque eles não gostam de você. Deus não vai permitir que eles consigam te ajudar, porque Deus quer que você tenha experiência com Ele. Com Ele. E nós temos o costume, igual o Jacó. Jacó queria a bênção, mas não queria a mudança de natureza. Você vê que ele procurou a bênção da primogenitura, mas mudança de natureza, meu amigo, Deus teve que encurralar ele e falar, você não tem opção. Entendeu? Você vai pro vale e você está morto. Entendeu? Porque ele não quebrantava. Acha, não, só uma mentirinha aqui, não, é só um negocinho ali e tal. Nada demais. Nada demais, não tem nada a ver, tem importância, né? Entendeu? Então, assim, a natureza humana não busca, ela busca as bênçãos. Sim. A bênção da primogenitura todo mundo quer. Opa. Eu quero ser abençoado no serviço, eu quero, né? Quero que minha vida tenha prosperidade, né? Quero casar com uma pessoa boa, quero ter uma família linda, né? Perfeito, filhos perfeitos, tá ótimo, né? Sim. Mas o novo nascimento a gente não quer, né? Aí Deus pega, coloca, faz o irmão dele guardar o rancor durante tanto tempo. O irmão dele arma 400 homens e vem contra ele, era a mão de Deus. Senão Jacó nunca seria um Israel. O Israel ia continuar preso lá dentro e o Jacó mandando por fora, né? Aí Jacó, irmão, parceiro mandando por fora. E olha a inteligência de Jacó. Jacó pensou assim, não, meu irmão tá vindo, vou fazer assim. Vou mandar presente para ele que vai resolver. Vou mandar bastante gado. Deixou o irmão com mais raiva, falou, rapaz, não é que ele está sendo abençoado mesmo, agora que eu vou matar. Aí Jacó parou, os servos disseram, não funcionou os presentes não. Ele falou, não, manda as mulheres, crianças, que deve ficar com dó, né? Vai pensar assim, poxa, ele é pai, né? Ele é esposo, não vou matar, né? Essas pessoas vão ficar desamparadas. Quando ele mandou, ele ficou com mais raiva, ele falou, a benção está funcionando, vai ser uma grande nação, olha o tanto de filho que ele tem. Aí o servo voltou e falou, não deu certo não. Aí ele olha para lá, tem um vale esperando ele lá. E detalhe, né? Ele chega no vale, Deus sabia o problema que ele estava passando. Olha que coisa, mas como que Deus ele quer ver o nosso interesse pelas coisas. Exatamente. Porque ele está interessado em nós, morreu na cruz, né? Mas ele quer saber o nosso interesse, né? E olha que coisa, eu peço desculpa, eu tenho até dó do Mateus, porque ele começa a falar, entendeu? Fala. Aí, né, misericórdia. Isso. Mas assim, o que acontece? Ele pega, Deus vem, aparece na forma de um anjo e passa como se nada tivesse acontecendo. Entendeu? Como se Deus não se importasse. Só passa. Aí Jacó fala, pera aí, não, eu tenho um problema aqui. E o senhor pode resolver, ninguém mais. E ele segurou o anjo e falou, não, vai embora. Esse problema é seu, você que resolve, você que arranjou, você que resolve o seu problema. E Jacó, não, eu não consigo resolver, tem que ser o senhor. E brigou com o anjo de Deus. E você vê, quando fala Jacó lutou com Deus, né? Se Deus quisesse, ele desaparecia com Jacó.
Aquela luta não foi Deus disputando força com Jacó, porque não tem nem como parear, né, rapaz? Não tem nem como. Deus só estava analisando o quê? O quão desejoso Jacó estava de alcançar aquilo. Sabia que tinha que custar para ele. Interessado, né? O quão interessado. E muitas coisas, Deus ele faz com que você brigue em oração. Você fala, não, mas eu já orei por isso. Deus quer que você ore de novo. E de novo, e de novo. Fala, mas eu vou ficar orando sempre. Você está perseverando, né? Perseverando. Porque Deus está vendo o quê? Ele está realmente interessado nisso. Sim. Entendeu? Deus sabe. E agora, claro, você vai falar assim, mas Deus sabe o futuro. Sabe. Mas Ele quer que você passe por essa experiência, porque essa experiência de perseverança e luta muda você. Sim. Deus não precisa ser mudado. Quem precisa é a gente, né? Mas enfim, né? Exatamente. Eu posso só ler um parágrafo, Matheus? Pode, fica à vontade. Tá falando demais? Não tem problema não. Mas dentro desse assunto, quero fazer outra pergunta aqui para todo mundo. Matheus, irmãos que estão aí nos assistindo, né? Os jovens que estão aqui também nos auxiliando. Quero perguntar assim: quem que é o melhor de Deus? Você quer o melhor de Deus, meu amigo? Se eu quero o melhor de Deus? Quero. Quer o melhor de Deus? Você quer o melhor de Deus? Eu quero o melhor de Deus. Duro sermão, mas dura coisa me perguntar. Mas eu quero. Vocês querem o melhor de Deus? Vocês querem o melhor de Deus? Amém? Então tudo bem. Então olha, Deus escutou aqui que todos nós falamos que queremos o melhor de Deus, né? Não dá pra voltar atrás. Não dá pra voltar mais. Não dá pra recuar. Tá gravado, né? Mas vamos lá. Agora, será que é a nossa concepção de melhor? Ou a concepção de Deus? Né? Nós temos uma concepção. O que é o melhor pra gente, concepção? Tá bem de saúde, bem financeiramente, né? Tudo ir bem. Então, essa é a nossa concepção do melhor. Certo? Sim. Mas vamos ver a concepção de Deus do melhor? Porque Deus não olha o presente. Deus olha o resultado que aquilo vai dar. Sim. Igual, eu vou dar só um exemplo aqui antes de colocar. Igual assim, imagina uma farinha de trigo. Né? Vamos colocar se ela tivesse vida, né? Quietinha na dela, tranquila, né? O que seria o melhor para ela? Ficar tranquila na prateleira ali, feliz, em paz, tranquilinha, aumentando, virando mais farinha, não sei, né? Um exemplo aqui, né? Aí o padeiro pega a farinha, joga em cima da mesa, fala, meu Deus, eu tava confortável lá, já me pegou e jogou em cima da mesa. Começa a bater. E bate, fala, meu Deus, mas que negócio é esse? Por que tá batendo? E bate. Depois que termina de bater, fala, não, agora é um alívio, né? Agora vai pro forno. Melhorou. Né? Aí vai pro forno. Aí vai pro forno, entendeu? E o forno começa a mexer com a estrutura mesmo do negócio. Sim. Transformar a natureza da massa, né? Então assim, agora quando termina o processo... Faz uma metamorfose na massa, metamorfose, né? Agora o que o padeiro está pensando? No pão. Ele sabe que como aquela farinha, ela não pode alimentar uma pessoa. Ninguém come farinha, põe farinha no prato, né? Farinha de trigo ali, come, né? Não tem como. Mas ela tem um potencial de virar um pão. Ele sabe que se ele pegar aquela farinha e passar pelos processos certos que ele sabe fazer na mente dele, ela vai poder se tornar algo útil para levar vida, para alimentar. Então Deus tem essa visão sobre nós. Né? Olhando para nós assim, fala, talvez o mundo não dá nada, mas Deus fala, se eu passar ele pelos meus processos, né? Agora são processos doloridos, né? Sim. Mas vamos lá. Então todo mundo quer o melhor de Deus, né? Estamos concordando, amém? Vamos entender. Mensagem Eu Sei, parágrafo 40, pregado em 17 de abril de 1960. Mombrando diz assim: e quando foram confrontados, a fé foi colocada em prova. E eles passaram por momentos cruciais. Está falando dos personagens da Bíblia, né? Não somente foram eles para um monte de cinzas, mas eles foram para uma fornalha ardente. Então ele fala de Jó, né, um monte de cinzas, e os 3 jovens da fornalha do livro de Daniel. Fornalha ardente. Mas Satanás não pôde destruí-los, pois o propósito de Deus ainda não havia se cumprido. Eles podiam entrar ali com essa esperança: eu sei que meu Redentor vive. Eles podiam entrar ali com essa esperança que estamos seguros de que Deus é capaz de nos libertar desta fornalha ardente, mas de modo algum nós não inclinaremos a imagem. E olha que coisa, Deus não falou assim, eu vou livrar vocês, né? Deus deixou aí. Eles falaram, se a gente morrer, problema nenhum. Nós vamos do mesmo. Deus pode livrar? Pode, mas se Ele não quiser, a gente vai do mesmo jeito, vai morrer por Ele. Né? A convicção. A Umbra diz assim, eu só estou lendo para criar um contexto para vocês, para não ficar, tá? Satanás não pode tomá-los. Olha, isso aqui é tremendo. Umbra diz assim, Satanás não pôde tomá-los no fogo. Ele não podia afogar Noé no dilúvio, até que terminasse o propósito de Deus.
Ele não podia queimar os filhos hebreus até que o propósito de Deus tivesse terminado. Ele não podia matar Jó com as chagas e problemas até que o propósito de Deus tivesse terminado. Nem mesmo podia os leões comerem Daniel até que terminasse o propósito de Deus. Nem mesmo podia a morte, a idade avançada, levar Abraão até que o propósito de Deus terminasse. E nem mesmo isto pode te levar ou me levar até que o propósito de Deus em nossa vida seja realizado. Então adquirimos o consolo deles. Agora olha o que o profeta fala. E por que Deus permite que os problemas apareçam? Ele pergunta agora, ele trouxe os exemplos da Bíblia, ele fala por que ele permite. Mombrando diz assim, olha, isso aqui é tremendo, nossa. Mombrando diz assim, Deus arreia o problema, coloca freio em sua boca e faz com que ele obedeça. E aqueles problemas nos trazem a um companheirismo mais íntimo com Deus. Deus arreia o problema, meu irmão. Você está preocupado com o problema? Está arriado. É Deus que está conduzindo. Você vai ver que até no livro de Apocalipse, quando a besta vai governar, sempre tem lá, e foi-lhe permitido, e foi-lhe permitido. Porque tem alguém que tem um governo na mão. Sim. Para trazer os 200 milhões de demônios, teve que dar uma chave. Tem a autoridade, né? Para permitir, para barrar. Para dizer o quanto, né? Na sexta trombeta, a terça parte, um limite, você vai ter aqui. Eu vou soltar, mas é até aqui. É a vida de Jó, né? Também, olhando no tipo ali, né? Exatamente. Fácil, mas não tire a vida. Não né? toca na vida. Né? Então olha que coisa, a Mombrana fala assim, isso aqui é tremendo, olha só, para 44. Não existia nenhum arco-íris até o dilúvio chegar. Ó, além das provas, né? Vamos, Mateus. Mas depois que Noé passou por aquela condição que ele passou, flutuando 40 dias e noites em uma tempestade, e a pequena arca sendo arremessada para cima e para baixo na água, foi depois que o dilúvio acabou que ele viu o arco-íris pela primeira vez. O pacto da esperança, o pacto da promessa. Depois dele ter passado pela tribulação, então ele viu a promessa. O profeta diz assim, e é assim que você vê a promessa. Depois de você ter passado pela tribulação. Eu gostava daquele poema ou salmo. Devo ser levado para casa no céu em um leito florido de tranquilidades, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio navegando através de mares de sangue? E aqui entra a parte principal. Nós pedimos por conforto e paz. Não é isso que a gente pede? Deus nos dá o melhor que Ele poderia conceder. Provas e tribulações. Isso é melhor do que conforto e paz. Amém. Nosso conforto está logo além do rio. Amém. Que coisa. Aí o Mombrano Coutinho, você pode ler na sua casa, ele fala, a fornalha produziu o filho do homem no meio deles. Eles nunca tiveram tão perto de Deus como dentro daquela fornalha. Nunca. Né? O dilúvio produziu o arco-íris para Noé. Né? Ele começa a citar vários exemplos. Os leões produziram a presença do anjo do Senhor para Daniel. Então, assim, todo problema tem um propósito. Né? Exatamente, mano, exatamente. Perdão, Mateus, pode ir lá, desculpa. Não, que isso, fica tranquilo. E é exatamente isso, né? As provas, Deus se mostra ali em meio às provas. Uhum. Né? Deus nunca nos abandona. Uhum. A nossa mente, às vezes o diabo vem com essas coisas na mente, tão sozinho, por que isso está acontecendo comigo? Às vezes ficamos até meio, dependendo da prova assim, ficamos até meio desorientados, né? Uhum. Mas Deus nunca perdeu o controle, né, irmão? Verdade. Deus nunca perdeu o controle das nossas vidas, das provas, né? Como o irmão citou. Deus, ele sempre ele permite até onde vai, até onde fica, né? Uhum. Até onde o diabo pode ir, até onde a prova pode ir, até onde a tentação pode ir, né? O que nós estamos confiados e temos que continuar confiados, né, irmão Lucas? Exatamente, é olhar irmão. além das provas. O que está depois? Além das tentações. Qual o propósito? Né? Por que eu estou passando por isso? Tem que ter esse pensamento, né? Eu não lembro quem que é o pastor, mas ele citou uma vez, vou lembrar o nome de quem que é o pastor agora. Ele citou bem assim uma vez, num culto. Ele falou, você tem que parar de perguntar por que isso está acontecendo. Você tem que perguntar o que Deus está querendo me ensinar com isso. Amém. O que Deus está querendo me ensinar com isso? O que Deus está querendo moldar em mim com essa prova? Qual o propósito? Com essa labuta? Né? O que Deus está querendo transformar em mim? Uhum. O que Ele quer que despregue de mim, que não está lhe agradando? Exatamente. Né? Amém. Vamos para uma saudação final, irmão Lucas? Saudação. Amém. Desculpa, eu acho que talvez eu tomei a maior parte do tempo aqui. Eu peço perdão para vocês, né? O irmão Mateus também, agradeço pelo convite, né? Convidado bom é aquele que sabe administrar bem o tempo, né? Mas talvez eu tenha que melhorar nisso aí. É isso. E para finalizar, meu irmão, muito obrigado, né, pelo convite de estar aqui com você mais uma vez. É um prazer, uma honra.
E eu quero contar uma história, tá? Você pode ler na sua casa. Mensagem de Zeus, meus discípulos, parágrafos 144 até o 146, né? O profeta conta de quando ele foi num lugar e ele viu um quadro. Estava até comentando antes do programa com você sobre isso, né? E aí, nesse quadro, tinha um passarinho, um rouxinol. Né? E esse passarinho, ele estava observando o Mombrana estava olhando o quadro, né? Esse passarinho estava num contexto de uma tempestade. E ele estava cantando. E as pessoas criticavam, falavam, não, mas está errado, como é que tem um passarinho cantando no meio da tempestade? Né? Esse quadro aí o passarinho devia estar escondido. Né? E o profeta olhou o quadro assim, começou a observar e ele viu que na verdade não, aquele pintor teve uma inspiração. E lá no meio do céu, no meio da tempestade, tinha uma brechinha, onde uma estrela brilhava, no meio das nuvens escuras. E o profeta disse, por que ele estava cantando? Porque ele estava olhando para aquela estrela. E ele sabia que não importasse a tempestade, o sol não tinha ido embora, o sol não tinha acabado, sumido. Ele estava apenas em outro lugar. E aquela estrela declarava isso. E que não importa quão forte fosse a tempestade, ela ia passar e o sol ia brilhar de novo. Né? Então isso reflete não só para a nossa vida pessoal, né? Mas também no tempo que nós estamos vivendo. Trevas, né? Tempestade. Mas nós tivemos uma estrela, a 7ª estrela. Sim. E ele refletiu a luz de Cristo para nós. Então a gente olha a tempestade e fala, mas como é que você tem esperança? O pessoal fala que daqui 50 anos não vai ter comida para todo mundo, daqui 30 anos vai ter, os mares vai estar quase tudo sem peixe, tudo poluído. Como é que você tem tanta segurança? Como é que você está tão tranquilo? Porque o mundo não está tranquilo, eles estão embriagados, é diferente. Eles estão entorpecidos, igual passa um problema, qual é a estratégia do mundo? Se embriaga para fingir que o problema não existe. Tentar esquecer o problema. Tentar esquecer. É o garotinho passando pelo cemitério assoviando, fingindo que não está com medo, né? Não estou com medo, está morrendo de medo por dentro, né? Então nós não. Qual a nossa segurança? Nós temos uma mensagem que está nos dizendo, o sol da justiça, ele não parou de brilhar. Ele ainda está dando um sinal para nós. E numa dessas manhãs, nós vamos embora e vamos voltar para governar nessa terra junto com ele. Amém? Então, acho que é isso, né? A gente tem que olhar para porque o passarinho estava olhando para o sol, né? Através daquela estrela que refletia a luz, né? Do sol. Além da tempestade, né? Estava olhando além da tempestade. E ele podia cantar no meio da tempestade, né? Exatamente. Amém. É isso. Deus abençoe. Né? Deus abençoe a todos. Foi um prazer. Amém. Né? Obrigado pela audiência. Amém. Amém. E que possamos, né, sair desse programa mais revigorados, com uma visão diferente do que olhamos para as provas, né, irmãos? Possamos sair deste programa aqui com o entendimento de que é Deus que está passando conosco durante as provas. Amém. Né? Que não sejamos aquele sujeito daquele parágrafo que o irmão Brana disse, ele estava lá e você não viu. Mas que a partir de hoje possamos vê-lo constantemente. Amém. E no meio das provas nos alegrarmos porque não estamos sós, não estamos sozinhos. Amém? Quero agradecer aqui ao irmão Lucas, né, pela sua grandiosa participação, ao irmão Samuel, ao irmão Felipe que está nos auxiliando nos bastidores, e também a você que nos deu o privilégio da sua audiência até agora, né, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que se foi de benefício, de bênção para você, o nome do Senhor seja glorificado, e que você compartilhe com alguém, que você deixe um comentário, que você deixe o seu joinha aí, tá bom? E nos ajude a propagar essa mensagem do Evangelho. Shalom. Shalom.